É isso aí, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a que horas você vai acompanhar o nosso podcast De Olho no Acre, mas certamente vai acompanhar, vai deixar o seu like, vai compartilhar, porque tudo que vai ser falado aqui hoje é de relevância e eu estou falando vamos falar, na verdade, de um assunto muito importante e por isso nós temos hoje aqui no nosso podcast, dia 28, esta quinta-feira, o secretário de Justiça e Segurança Pública, José Américo Gaia. Seja muito bem-vindo, viu, secretário? Obrigado, Rose, obrigado pelo convite. Estamos sempre à disposição. E como a gente vai falar de segurança pública, claro que tinha que ser ele, os assuntos são muitos, o tempo é pequeno, perto das dúvidas que a gente tem, dos questionamentos que hão de se fazer, mas a gente vai iniciar aqui, vamos dar uma pincelada aí bem rapidinho, porque essa semana, na verdade, mês de maio comemora-se aí, todo mês de maio comemora-se o aniversário da PM, agora no último dia 25, 110 anos de PM, e eu confesso, eu que acompanho o trabalho da segurança pública, e aí principalmente da PM que está na rua, estou no Acre, eu acho que eu tenho 18 anos que a gente acompanha esse trabalho aí, a gente consegue ver os investimentos que têm sido feitos na PM e a governadora anunciou essa semana aí mais 260 vagas, ou seja, investimentos de equipamentos e também de pessoal para a PM, que é a base, vamos dizer, da segurança pública? Olha, eu até sou suspeito em falar, porque eu tenho hoje, mais de 30 anos, que eu ingressei na Polícia Militar. Todas as instituições, elas são importantíssimas, para fazerem acontecer a segurança pública do nosso estado, a segurança da nossa população, mas é simplesmente uma instituição, importantíssima nesse processo, de trazer, de dar a prevenção, a repressão ao crime, na nossa cidade, e também a ostensividade, é a polícia que está na rua 24 horas, é a polícia que primeiro chega nas ocorrências, então tem suas atividades constitucionais que são importantíssimas para o nosso estado. A gente acompanha muito e vê como é que é essa questão do trabalho da PM. Ela é a linha de frente, pelo menos nos municípios, na capital é a linha de frente. Aí quando chega na parte da fronteira, vem o nosso GEFRON, que eu também não posso deixar de citar aqui. Aliás, aí, um grande abraço para o Coronel Assis, que é uma pessoa de muita estima nossa. A PM faz essa base nos municípios, capital e município, mas quando chega na nossa fronteira, vem GEFRON. O GEFRON tem feito um trabalho diferenciado aí, os números são extremamente positivos. Exatamente. O GEFRON, desde que foi criado em 2019, vale lembrar que o GEFRON ele foi criado efetivamente no governo Gladson Mailza, primeiro governo Gladson, corrigindo, e continua agora no segundo governo Gladson Mailza, com os resultados surpreendentes, E à medida que os anos vão passando, a gente vai incorporando mais tecnologia, mais equipamentos, mais condições de trabalho e aumentando um pouco o efetivo, a gente tanto dá as respostas, na fronteira, especificamente na região de fronteira, como também nos municípios, porque vale lembrar que nós estamos aqui na faixa de fronteira, Rio Branco está na faixa de fronteira. Com qualquer atuação do GEFRON, caracteriza-se faixa de fronteira, Apenas 4 municípios no estado do Acre não estão com as suas sedes na faixa de fronteira. E os resultados estão aí, em números recordes de apreensões. Somente esse ano, nos 3 primeiros meses do ano, nós apreendemos quase 1,5 toneladas de drogas. Que maravilha! Comparados ao mesmo período do ano passado, nós tivemos um aumento muito grande. Nós apreendemos 80 quilos de drogas nos 3 primeiros meses do ano passado. Então, para ver a diferença, então isso também nos remete a um alerta, da mudança, talvez da dinâmica do crime, do tráfico de drogas na nossa América do Sul. Falando dessa questão do tráfico de drogas, que eu entendo como o grande gargalo, nas minhas matérias eu digo que a droga é o grande câncer,
sabe, do nosso estado. Aí eu estou falando do nosso estado porque eu moro aqui, não tem porque estar falando de fora. A gente tem que pegar exemplo de fora, exemplo do que é bom, não é exemplo do que é ruim. Exemplo do que é bom a gente pega de fora, o que é ruim deixa para lá mesmo. Mas eu costumo colocar essa questão da droga, do uso do entorpecente, como um grande câncer mesmo. É uma desgraça que destrói a família, destrói tudo, é um terror. Mas, como o senhor falou, tem essa questão dos investimentos. Mas aí a pergunta é, qual que é ainda o maior gargalo na segurança pública, que com todos os investimentos é algo que não pode deixar de ter um foco, não pode deixar de manter o investimento, de manter uma estrutura, principalmente por conta do nosso posicionamento geográfico. Estamos na fronteira. Exato. Nós não fazemos fronteira sozinhos, né? Nós temos outros entes, né, tanto estadual quanto federal, que devem participar e ajudar nesse enfrentamento, né? Então a integração desses órgãos seria muito importante, né? A gente precisa muito do nosso Exército Brasileiro, nós precisamos muito da nossa Polícia Federal e da nossa Polícia Rodoviária Federal, que tem feito, sim, um trabalho também excelente, mas eles têm também têm as suas dificuldades com recursos humanos e com logística, né? Nós precisaríamos aparelhar melhor essa região do Brasil, ou seja, com os investimentos do governo federal. Como eu disse, nós temos um aporte e um suporte muito grande do Ministério da Justiça, da Senasp. Que estiveram recentemente, o senhor estava falando agora em off, né? Estiveram recentemente aqui, fala pra gente dessa visita. Exatamente. Finalizando, então, sim, precisa do envolvimento das instituições federais aqui dentro também do nosso estado. E essa visita que nós tivemos uma visita técnica, né, com toda a diretoria do Fundo Nacional de Segurança Pública, que foram, de fato, assim, acompanhar como é que está o nosso processo de execução desse recurso, né? Então, nós temos aí recursos de 2019 a 2026. E palavras da própria equipe, nós somos um estado que estamos muito bem nas execuções. Nós atingimos mais de 60%, 64% de todo esse recurso já está executado, sendo que muitos desses recursos já estão comprometidos, ou seja, eles já estão contingenciados, né, para ter um direcionamento. Então, as nossas execuções, elas estão a nível de Brasil, nós estamos muito bem nas execuções. Ou seja, para ficar bem claro para quem está assistindo e para quem às vezes insiste em dizer a polícia não faz nada, a segurança pública não faz nada, o Estado está largado. Investimentos têm sido feitos. Isso. Existe a comprovação da aplicação desses investimentos, o que é importante, porque às vezes tem verba daqui, verba dali, não sei para onde vai. A partir do momento que o Ministério da Justiça esteve aqui, faz aí uma espécie de fiscalização, vamos dizer assim, ou auditoria, acompanha o trabalho, exato, e verifica essas execuções, isso vamos dizer assim, que dá até uma moralzinha para o Estado em relação à segurança pública. Porque esse acompanhamento ele é importante, porque se nós estivermos errando em algumas coisas, né, ou com dificuldades em outras, eles já fazem essa correção de pronto. Porque o objetivo também do Ministério da Justiça é executar. Sim. Então, quanto mais nós executamos, obviamente, né, o Ministério, né, a Senasp também executa com a gente. Nós somos solidários nos gastos, né, desse recurso. Então, é importante a vinda do Ministério da Justiça aqui, da diretoria do Fundo Nacional e sua equipe, porque nós já temos uma estreita relação com eles tecnicamente. Quando eles vêm aqui, eles veem e constatam realmente como está se dando a aplicação desses recursos. Isso é bom para a gente e é bom para eles, que são órgãos responsáveis pela execução desses recursos, né? Olha, durante a gente está conversando aqui, o senhor falou, por exemplo, do GEFRON, foi criado ainda no governo Gladson Cameli, hoje Maísa. Vamos falar um pouquinho de política, só um pouquinho de política aqui, pois não. Porque será que cabe para o senhor, secretário Américo Gaia, a frase de em time que está ganhando não se mexe, já que teve aí o afastamento do ex-governador Gladson Cameli, Maísa assumiu, o senhor permanece na pasta e vem mantendo aí todo o trabalho e tem projetos ainda a serem desenvolvidos. Realmente o time que está ganhando não se mexe? Olha, eu acredito, né, das análises que nós fazemos, que a segurança pública, ela vem fazendo entregas positivas, né? E fruto dessas entregas são os resultados estatísticos, né? Contra números não há argumentos, né? Então hoje nós temos, né, tenho até conversado isso com a governadora, nós temos os melhores resultados de 3 anos de governo, né? Que são esses últimos 3 anos do governo Gladson e agora governo Maísa, e esses 3 anos entrando para o 4º ano, nós temos os melhores resultados de uma série histórica desde 2015.
com os índices criminais em todos os tipos de crimes, inclusive com a violência contra a mulher, né, o feminicídio. Nós tivemos nessa mesma cifra, né, que nós tivemos o ano passado, em 2015, 2018, né, e nós estamos acompanhando e estamos evoluindo com relação a esse único calcanhar de Aquiles que nós temos, que são a violência contra a mulher e o feminicídio. Mas esse ano, graças a Deus, graças ao empenho, dedicação, né, investimentos das polícias, né, que compõem o Sistema Integrado de Segurança Pública, nós estamos aí há 5 meses do ano, graças a Deus, sem nenhum feminicídio. Mas medidas estão sendo adotadas, trabalhos estão sendo desenvolvidos. Nós estamos apresentamos, na realidade, uma POC com tornozeleiras eletrônicas que nós queremos implementar, adquirir, para que a gente faça o acompanhamento do agente, ou seja, do agressor, né? Então, se nós viermos a trabalhar dessa forma, em parceria com o Ministério Público e com o Judiciário, a gente, com toda certeza, a gente vai conseguir reduzir a zero aí o feminicídio no nosso estado. Não, e a gente torce realmente, né, por esse tipo de investimento, porque, infelizmente, ainda tem um estigma muito grande dessa questão da violência contra a mulher. Muitas das vezes a mulher ela não tem o apoio da própria família, o que é um absurdo. A mulher, não é verdade? Isso. Parece mentira, gente, mas é verdade. A mulher que ela sofre violência doméstica e que é uma possível vítima de um feminicídio lá na frente, muitas das vezes ela não tem o apoio da própria família dela. Não estou falando da família do marido dela, do companheiro, não, da família dela. Parece que a mulher tem que ser aquela questão de submissão. As pessoas às vezes não entendem como que é a questão da submissão. A mulher submissa é estar abaixo. Abaixo fica o quê? Base. Então a mulher ela tem que ser base ali de sustentação para o relacionamento dela. E não ser motivo aí, ser para o seu companheiro algo sem valor, né? As pessoas não têm essa consciência. O senhor estava falando de feminicídio agora e eu lembrei que a questão da Patrulha Maria da Penha, na minha opinião, ela veio assim para dar um suporte impressionante e tem dado resultados. A gente vê esses resultados. Quem não sabe como funciona, procura, vai lá no quartel, eles têm um local específico onde eles ficam, mas ali tem todo um acompanhamento da vítima, até quando essa vítima já está naquela conversa, diz, não, vai melhorar, vai ficar bem, mas tem ali o botão que pode apertar se o Mulher segura. O agressor estiver se aproximando. Tem outras situações que, se for acionado imediatamente, dentro todo esse aparato da violência contra a mulher, e até de diminuir aí a questão do feminicídio, eu acho que a Patrulha Maria da Penha, ela veio fazer uma diferença tremenda. Me corrija se eu estiver errada. Eu não poderia jamais deixar de enaltecer aqui o trabalho da Polícia Militar com a Patrulha Maria da Penha e também da DEAN. Sim. Né? A Polícia Civil também Celeridade, tem uma celeridade, tem um acompanhamento direto nessas ocorrências, e existe uma integração muito próxima, ou seja, uma proximidade muito grande, aliás, entre a Polícia Militar, a Patrulha Maria da Penha e a DEAN. Então nós trabalhamos sempre juntos e, por exemplo, um detalhe, com relação a essas novas tornozeleiras que nós fizemos a prova de conceito, né, a POC, ela não precisa nem do acionamento do botão Mulher Segura. Ela já automaticamente, se houver aproximação entre o agressor e a vítima, já vem um alerta no CICC, no 190, onde a Maria da Penha, a Patrulha Maria da Penha, ou uma viatura que estiver mais próxima, irá até o local. E também a vítima, ela vai poder também receber mensagens de que a pessoa está se aproximando, de que ela deverá tomar as seguintes atitudes, né? Então, ou seja, isso aí será uma aquisição importantíssima para a gente manter essa questão dos índices criminais relacionado ao feminicídio. Mas vale lembrar que nós reduzimos os índices criminais em todas as modalidades de crimes. Nós hoje, nesse último ano, nós estamos aí entre o 13º estado com menor violência, né? Conforme divulgação na mídia. E desses 10 estados que mais reduziram a violência, né, mais reduziram os índices, nós estamos em 8º, tá? Entre esses 10. Né? Nós estamos em 13º no ranking nacional, e que mais, entre os 10, nós somos 8º a mais reduzir a violência. Né? Então isso aí é de fato o resultado da integração desses órgãos, da tecnologia, do investimento, do apoio que o governo do estado dá para as instituições.
Secretário, eu não poderia deixar de tocar num assunto aqui que foi recente, teve repercussão internacional, mas é claro, tocar neste assunto com muita responsabilidade, cautela. Porque se eu for dar minha opinião, quem sai presa deste podcast sou eu. A grande verdade é essa. Se desse minha opinião do que eu realmente penso, quem sairia daqui presa sou eu, mas não é este o propósito. E nem é para falar sobre o assunto em si, mas a partir dali. Tivemos aquela situação no Instituto São José que chocou a todos. Não estou falando de Rio Branco, chocou a todos, isso ganhou repercussão internacional. E questionou-se muito a segurança pública. Segurança pública não faz nada, não tem nada na segurança pública. Segurança pública não trabalha bullying. Segurança pública não trabalha segurança na escola. Segurança pública não trabalha... Alto lá. E aí eu vou falar com propriedade por acompanhar, por saber o que existe. A segurança pública tem sim todo esse trabalho que disseram que não tem, porque muita gente foi para a mídia, e aí eu sou jornalista, estou dando a minha cara para bater aqui, porque muita gente foi para a mídia para dizer, não fazem nada na escola. 3 ou 4 dias antes, inclusive, no Instituto São José, tinha estado lá toda uma equipe falando sobre o quê? Bullying. Falando sobre o quê? Sobre as questões dentro da escola, aquilo que tem que ser resolvido. Então, muitas das vezes, a população não sabe, muitas das vezes os pais não sabem. Oi, pais, você sabe o que está acontecendo na escola do seu filho? Vamos puxar a orelhinha dos pais também? Porque muita coisa parte do princípio da sua educação dentro de casa. Eu sou da seguinte opinião, mas eu já vou fazer 50, né? De repente, ninguém nem conta a minha opinião. Mas eu sou da seguinte opinião, a educação, ela vem de casa. Perfeito. Eu vou para a escola adquirir conhecimento. Perfeito. Mas a educação, ela vem de casa. Eu não estou falando de violência, de bater, de castigar. Estou falando de educação. E tem gente que prefere deixar tudo para a escola educa, a escola dá conhecimento, e não é por aí. E aí, quando acontece alguma coisa, vem toda essa repercussão. Vamos pular essa parte, porque aí eu já começo a me irritar e vou fugir da nossa pergunta. Eu sei do que já vem sendo feito, tem a questão do PROERJ, que é antigo. Excelente. Que já é feito em todas as escolas. Aí eu não estou falando só de escolas públicas, eu estou falando de escola particular, estou falando de escola que é subsidiada, que tem essas parcerias, que é o caso do Instituto São José. Tem muitos outros programas, tem uns programas que, salvo engano, uma das pessoas que está na frente é o Tenente Marcelo, Isso. Que também trabalha demais com essa questão na escola. Então, existe, gente, existe sim. Só que não é só a segurança pública, Coronel, que tem que fazer o papel dela, tem que ter todo um aparato. E outra, enquanto eu me lembrei, existem sim psicólogos dentro da escola. E esses psicólogos acompanham sim, quando tem uma tretazinha entre os alunos. Só que o papel do psicólogo é conversar. Exato. Saber como é que você está, o que eu posso fazer por ti, conversar contigo, intermediar o problema e não punir ninguém. Ponto. Eu acho que para um bom entendedor, um ponto é um texto inteiro. Mas, depois disso, esses projetos todos que existem permanecem. Tem algo mais para tentar aí dar um alento para quem acha que não tem nada, a partir de agora? Olha, na realidade, a gente não busca um culpado para o que aconteceu, né? Uhum. O que a gente busca hoje é mais integração e a gente tem que ter a participação da família. A família é muito importante nesse processo, né? Mas eu acredito que a integração entre as instituições, ela é importantíssima e isso está acontecendo. E o investimento que nós, enquanto segurança pública, estamos fazendo, né, além dos protocolos que existem, né, nós iremos trabalhar também com uma prova de conceito, com a instalação de um totem à frente da escola, onde a gente possa também ter um monitoramento, né, 360 graus ali, com um botão de acionamento ali naquele poste. Sim. Mas hoje todas as nossas escolas, elas estão com acesso à escola segura, que também é um botão, né? E no nosso site da Sejusp, você pode lá ter os vários canais que você pode fazer uma denúncia anônima, sem ser identificado, tanto por WhatsApp, quanto pelo número que vai estar lá no site para que a população possa acessar. Ou seja, trabalhos estão sendo feitos, palestras são feitas, como a senhora mesmo frisou. O próprio São José teve um trabalho importantíssimo de palestra, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar, né? Mas somente isso não basta.
né? Então, a educação tem seus projetos, que vão colocar à frente desse problema, né? Como a senhora disse, o acompanhamento existe, o acompanhamento psicológico ele existe, as diretoras acompanham, os professores acompanham, mas isso aí foi um fato muito isolado. E a Polícia Civil tem investigado em cima disso, tem identificado outras crianças, né, nas redes públicas, nas redes escolares, com algum tipo de conteúdo impróprio na internet, tem feito as investigações, o Ministério Público tem acatado essas denúncias do Ministério Público, né? E o Judiciário tem feito a sua parte também no quesito da questão da segurança das escolas. Eu acredito que juntos, essa máquina, essa rede, ela vai ter sim a segurança que as escolas precisam para que os alunos frequentem as escolas de forma tranquila, para que os pais fiquem tranquilos com relação à presença dos alunos nas escolas, né? Então, isso é um trabalho conjunto que vem sendo feito e essa é uma orientação também da nossa governadora com relação a isso, que ela acompanhou desde o primeiro momento, ela esteve com a gente nas nossas coletivas, nas nossas reuniões, né, buscando, e uma frase que ela bem disse, não vamos responsabilizar ninguém, vamos trabalhar para resolver o problema. Aí a gente tem feito isso desde então. Né, recebemos também pesquisadores da Universidade de Pernambuco, querem estudar o caso, né, porque esse fato ele é lamentável, né? Mas eu até comentei na nossa coletiva que isso aí foi um fato, eu diria, inusitado, né, para a gente no Acre, a nível de Brasil mesmo, dessa forma que aconteceu, mas tanto educação, quanto segurança pública, quanto assistência social tem trabalhado diuturnamente para que isso não venha a ocorrer mais no nosso estado. E aí, às vezes, as pessoas ficam se questionando, mas ninguém sabe nada, ninguém sabe o que aconteceu, ninguém mostra nada. Gente, está correndo em segredo de justiça. Essa é a melhor forma Exato. De se fazer, Perfeito. Porque a exposição ela já foi feita demais, de ambas as partes, de vítimas, do própria família do garoto em si. A exposição ela já houve demais. Esse momento de investigação, ele é um momento muito ímpar, né? E não é algo que você possa expor assim, porque às vezes as pessoas não atentam, mas um detalhezinho que possa ser dito, algo que possa ser relatado durante uma informação como essa, por exemplo, da investigação, pode ser um gatilho para uma outra criança, para um outro adolescente. Então, tem que ter cuidado nisso daí, independente da conclusão da investigação. Isso é um assunto que não é que ele tem que ser morto, enterrado, mas ele tem que ser consolidado e tratado para que a partir de agora isso não volte a acontecer. Mas eu acho que detalhes nunca devem ser revelados. Verdade. Agora sim, as pessoas que têm arma em casa, né, policiais ou não policiais, o cuidado com a custódia dessa arma, com a guarda dessa arma em casa, né? Acompanhar os conteúdos, né, que os filhos acessam, né, na internet. Eu acho que esse ponto aí, me perdoe ele interromper, mas ele é muito importante, gente, muito importante, essa questão de acompanhar o que o teu filho está vendo na internet. Sabe, às vezes são vídeos pequenos, às vezes eles varam à noite ali com alguns jogos. Aí vai ter adolescente, vai ter jovem que vai dizer, eu jogo e eu nunca quis matar ninguém, eu jogo e eu nunca quis fazer nada disso. Mas cada cabeça é uma sentença. É verdade. Né? Cada cabeça é uma sentença, a gente não sabe o que está se passando na cabeça do ser humano. E você evitar determinados tipos de conteúdo, eu acho que é essencial para você manter a saúde mental do teu filho. Exatamente. Se você, adulto, começar a ver um monte de besterol, você já fica ali pensando, tem tanta coisa na internet hoje que a gente olha, tu não tens certeza, tu tens que ir buscar, sabe, nos mais profundos ali, fontes para saber se é verdade. Influencia. Entendeu? E quando é de forma negativa é terrível. Até filmes influenciam, né? Verdade. Então tem que tomar cuidado com isso. Então a participação da família nesse ponto é muito importante nesse monitoramento. E o próprio celular, hoje eu acompanho todos os jogos que a minha filha baixa, tudo que ela faz, eu recebo um alerta. E alguns jogos ela só baixa se eu permitir. Então, quando chega para eu permitir, eu não permito, eu vou avaliar, eu vou estudar isso aqui. Isso não toma meu tempo. Se os pais pararem para observar, a tecnologia está ali, para facilitar, para ajudar a gente também a monitorar os nossos filhos, né? Então, é só fazer uso disso. Então, a gente pede que quem tem arma tenha seus cuidados, né, com a guarda da sua arma em casa, e também acompanhe, isso aí é um alerta, acompanhe seus filhos no que ele está fazendo no dia, o que ele está acessando, quais são os conteúdos, e
se tiver alguma coisa, se precisar de ajuda, a rede da assistência, da Secretaria de Assistência Social, da Secretaria de Educação e da Segurança Pública está à disposição da sociedade. Os telefones estão para contato, é só fazer contato com a gente. Uma equipe capacitada, ela vai estar auxiliando, vai estar apoiando, ou seja, a gente tem tudo para avançar e não que isso não aconteça mais no nosso estado. Eu acho que isso é de utilidade pública, gente. É necessário que todo mundo se envolva, todo mundo mesmo, Perfeito. Principalmente os pais. A gente está perto de finalizar, mas eu não poderia deixar de entrar num assunto também que é bem complicado. E eu não entendo ele, já de antemão, não entendo ele só como um problema de segurança pública. Pois Aliás, eu acho que segurança pública vem depois. Eu acho que ele é um problema de assistencialismo. Mas, ali no centro da cidade, a questão eles usam essa palavra, eu até nem gosto dessa palavra, drogadição, né? Mas é uma palavra que se usa. Mas essa questão da drogadição, moradores em situação de rua, muitos que nem são em situação de rua, mas por conta do vício, acabam ficando ali pelo centro, região do Bosque, e ali quando dá a fissura, o indivíduo está sem juízo ali naquele momento mesmo, diga-se de passagem. Por isso que ele é considerado inimputável, né? Porque o caboclo não tá tendo noção do que ele está fazendo. É um problema, tem muita coisa sendo feita, tem muita fiscalização, permanência ali da polícia, mas, infelizmente, essa questão do tráfico de drogas ainda sei lá, é grande ainda ali naquela região. E essa quantidade de pessoas, mesmo com a mudança que fizeram do Centro Pop, mas muitos permanecem ali no centro, então também é um gargalozinho ali, uma pedrinha no sapato que a segurança pública tem procurado dar uma resposta. Exato, e dentre as orientações, recomendações que nós recebemos assim que a governadora assumiu, um dos pontos nevrálgicos do problema está ao centro da cidade. O furto de fios, né? E até mesmo, como você mencionou ali, o uso de entorpecentes. Então, a gente tem feito um trabalho, já iniciamos esse trabalho, né? A revitalização, que o canal da maternidade está no centro também. Sim. Então, já é uma atividade que está sendo feita conforme orientações, né, que nós recebemos, para ter o policiamento adequado ali no centro, intensificar o policiamento, e nós teremos ações agora para o futuro, eu diria agora de imediato, né, para a questão do Dom Giocondo, né? Dom Giocondo Maria Grotti, né? Ali que chama a base, O famoso Papoco, né? Então nós teremos agora uma intervenção ali dentro do Papoco, mas nós precisamos muito mais que isso. Nós vamos fazer a presença da polícia, a presença da segurança pública, mas tem outras ações que devem acompanhar, como a urbanização daquilo, sim, a participação da prefeitura junto a essa ação também. A gente tem conversado, estamos mantendo um contato com a prefeitura para que a gente faça uma frente única de trabalho ali, para a gente conseguir reduzir esse fluxo ali nessa região. Então, é uma série de órgãos, instituições, sim, e de poderes que vão estar nesse combo de serviços para a gente resolver o problema do centro da cidade. Mas estamos atentos a isso. Você vai ver que ações serão tomadas agora de imediato, tá? Para que a gente resolva esse problema ali do centro da cidade. Que maravilha, é que a gente acaba acompanhando algumas pessoas. Não é que eu tenha uns usuários de entorpecente de estimação, não é, mas a gente acaba acompanhando algumas pessoas. Não, a gente acompanha mesmo, principalmente mulheres quando chegam junto da gente, a gente está ali trabalhando, porque a gente acaba tendo uma relação, né? Pois é, a gente acaba tendo pessoas com problemas psiquiátricos, exatamente, né? Pessoas que são abandonadas exatamente pela família, que estão ali, né? Então tem toda ali entra a saúde, entra a assistência social, exato, entra a educação, entra a segurança pública, ou seja, todos os serviços ali num problema só, né? Que eu espero realmente que a gente consiga minimizar. Eu acredito até que deu uma melhorada. Vamos falar que deu uma melhorada. Até na incidência de pequenos furtos ali, de quebrar vidro, de quebrar as coisas, deu uma melhorada considerável perto do que estava, porque chegou um tempo ali que aquilo ali estava uma loucura, mas realmente deu uma acalmada, aqui e acolá tem uma situação, mas eu acredito que já deu uma acalmada pelo que a gente acompanha. Melhorou com certeza. Olha, a gente tem feito muito, acredito que sim, mas a gente sabe, a gente tem a clareza de que tem muito a se fazer, entendeu? Quando você me perguntou sobre o time que está ganhando no Se Mexe, realmente nós temos projetos para, inclusive vamos entregar o plano estadual de segurança pública atualizado 2730, para que o próximo gestor, né, no caso a nossa governadora, né, estamos torcendo e trabalhando para isso, faça as adequações necessárias, mas que tenha um norte para trabalhar, porque tem muitos dos recursos hoje que eles já estarão
no planejamento dos anos subsequentes. Sim. Né? E esse ano existe a previsão de um aumento nos recursos do repasse do Fundo Nacional para o Estado do Acre, né? Para o ano que vem, esse aumento irá também persistir nesse aumento para os anos que vêm, né? 27, 28 e 29, depois da aprovação da PEC da segurança. Né? Hoje nós recebemos em torno de quase 40 milhões por ano a ser dividido pelas forças que compõem o sistema, né? Polícia Militar, Civil, Bombeiros, né? E o próprio Sejusp. Então a gente acredita que o aporte de recurso ele é importantíssimo e ainda de fonte 700, que não é uma fonte do Estado, então a gente consegue alavancar muita coisa, muitos investimentos, tanto no reaparelhamento, tanto nas questões de treinamento e capacitação, né? A gente tem investido muito nisso, um homem treinado, capacitado, ele é um servidor que atende com qualidade à sociedade, né? Então muitos investimentos, e eu não posso deixar de falar da tecnologia, né? Sim. Então a gente tem um trabalho nos 22 municípios, somente de vídeo monitoramento, né? E voltando à questão da fronteira, com a aquisição do VANT, hoje nós fazemos o mapeamento, nós fazemos o acompanhamento da nossa fronteira, e não é só para a fronteira, combate a crimes transfronteiriços, crimes ambientais também, né? Então a gente pode fazer esse acompanhamento hoje com imagens em tempo real, né? Então isso vai dar para esse ano a gente ter um combate mais efetivo com relação a queimadas, desmatamentos, todos os crimes, né? Na área ambiental a gente pode acompanhar. Então isso são investimentos. Que maravilha, eu espero que tenha uma operação, vai eu legislar em causa própria aqui, uma operação bem bacana assim, chama gente da área policial para acompanhar, para fazer um negocinho bacana, acompanhar na hora, toda aquela movimentação é bom demais, é melhor do que pegar só na delegacia. Aí eu não podia deixar dar meu alfinetada, acompanhar de vez em quando bom. Será convidado. A imprensa é muito bom acompanhando porque mostra nossas ações, a nossa lisura. E outra, na questão de transparência, a nossa gestão ela é muito transparente. Você entra no site, os índices criminais estão lá postos, você pode acompanhar os índices criminais, os investimentos que são feitos também estão à disposição. Nós temos uma plataforma que nós cedemos esse acesso para o Ministério Público, para a Controladoria Geral da União também, tem um acesso à nossa plataforma, sabe como nós estamos gastando o dinheiro público, né? Para ter uma ideia, de 2016 para cá, foram repassados para a segurança pública 216 milhões só de emendas parlamentares. Desses 216, nós estamos com 38 milhões que está na plataforma do Ministério de Justiça já para aquisições de bens e serviços para a nossa segurança pública do Estado do Acre. Maravilha, maravilha. Olha, assunto muito bacana, você que acompanhou aqui até agora, vai lá, compartilha essa live, dá a sua opinião, esse podcast, que mano é live, você tá ficando doido. Compartilha esse podcast, dê a sua opinião, dê a sua sugestão, diz aí para nós nos comentários quem que você quer que a gente traga para o podcast De Olho no Acre, para poder a gente dar aquela sabatinada, aquela apertada nele. E eu quero agradecer aqui a sua presença, secretário José Américo Gaia, muito obrigado pela sua presença, pelos esclarecimentos aí dos assuntos. Eu procurei não poupá-lo de assunto nenhum, o que era concernente aí a sua pasta, a gente procurou tocar no assunto, esclarecer um pouco a população. Muito obrigada por aceitar o nosso convite de estar aqui no De Olho no Acre. Eu agradeço, estamos à disposição e a todos que estão assistindo também estamos à disposição para qualquer crítica, qualquer contribuição, sempre será bem-vinda para que a gente possa ajustar da melhor forma possível a nossa gestão e entregas que a gente possa fazer para a nossa sociedade, né, para o nosso estado do Acre. Muito obrigado e estamos à disposição sempre. Muito obrigado você que nos acompanhou até agora, lembrando que todas as quintas-feiras, a partir das 15 horas, nós estaremos aqui sempre com uma entrevista bem interessante, com um assunto que está em alta, tirando aí todas as dúvidas e fazendo todos os esclarecimentos para você que nos acompanha no podcast De Olho no Acre. Até a próxima quinta-feira. Tchau, tchau. Obrigado.